Gênesis 22, e a resposta está no versículo 14. Embora não é explicitamente sobre muralha, mas a muralha a gente entende que é um impedimento, um problema. E aí, Gênesis 22 e 14 está acontecendo um problema, mas a resposta está aqui. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. O Senhor proverá. E se as muralhas não caírem, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Se alguma muralha tua não cair, continue confiando no Senhor, porque Deus proverá. Deus vai sustentar você até o fim. Pai, fala conosco mais uma vez nessa noite. Que a tua palavra nos ajude, Senhor, a vencermos em teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Toma o seu lugar. Eu creio que todos nós precisamos em determinados momentos da nossa vida, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, ministerial, em qualquer aspecto da nossa vida que for, nós precisamos entender que sem a presença de Deus, sem a ajuda de Deus, sem a provisão de Deus, nós estamos falidos, nós estamos perdidos. O homem, desde Adão, é tomado por um senso de independência. Vez por outra, nos pegamos querendo resolver coisas sem a presença de Deus, sem buscar a vontade de Deus, o conselho de Deus. Mas acontece que sem isso nós estamos completamente perdidos. Sem o poder de Deus, não há como as muralhas caírem, porque elas são maiores do que nós. Elas são mais potentes do que nós. Elas são mais fortes do que nós. Então a gente precisa crer, a gente precisa depender, a gente precisa experimentar, a gente precisa provar na nossa vida este nome de Deus, o Senhor proverá. Ou seja, saber a cada momento da nossa vida, com muralhas de pé ou não, que o Senhor, Ele é o nosso provedor. Ele é o grande e o verdadeiro e o único supridor das nossas necessidades. O Senhor, o nosso Deus, é aquele que nos sustenta, é aquele que dirige, é aquele que dispõe, é aquele que governa todas as suas criaturas, todas as ações, é aquele que governa todas as coisas. Amém, irmão? O Deus que provê, o Deus que sustenta, é o Deus que conhece cada uma das suas necessidades. Ele sabe o que a gente precisa, mesmo antes que a gente peça a Ele. A Bíblia diz que as palavras ainda nem chegaram à nossa boca, e Deus já conhece todas elas. Ele sabe o que se passa conosco. Ele conhece cada muralha da nossa vida. Ele conhece cada obstáculo, cada impedimento. E Ele, a Bíblia diz, Salmo 139, que Ele nos sonda e nos conhece, o nosso deitar, o nosso levantar. Ou seja, Ele conhece cada passo que a gente dá. Ele conhece todas as coisas. Em Deuteronômio, no capítulo 2, versículo 7, diz: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto. Esses 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Você passou por muitas coisas, mas o teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Deuteronômio 2 e 7. Ou seja, o Deus da provisão, Ele conhece todas as nossas necessidades. Mas não somente isso. Deus tem infinitos recursos para suprir as nossas necessidades. Filipenses 4 e 19 é um versículo extraordinário que diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você crê nisso? Amém?
não há como falir o celeiro de Deus. Não há como falir o celeiro de Deus. Não há como faltar pão. Não há como faltar alimento, não há como faltar abrigo, não há como faltar segurança, não há como faltar proteção. Os recursos de Deus para suprir as nossas necessidades são firmes, são fiéis e são infinitos. São infinitos. A Bíblia fala que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Ou seja, irmãos, não há muralhas que Deus não possa derrubar. Se algumas muralhas ainda estão de pé, há algum propósito nisso. Ou Deus está dando corda para fazer alguma coisa lá na frente, ou Ele precisa que você ainda mude em alguma coisa. Mas Deus é poderoso para derrubar qualquer muralha da nossa vida, se Ele quiser. Mas se Ele não quiser também, Ele não derruba. E Ele derrubando ou não derrubando, Ele continua sendo Deus. E Ele derrubando ou não derrubando, nós continuaremos seguindo fiéis ao nosso Deus, confiando no nosso Deus. O que nós sabemos é que não há necessidade na nossa vida, como filho de Deus, como servo de Deus, como igreja de Deus, não há necessidade que Deus não possa suprir. Você tem vindo a esses encontros de quinta, e você ainda continua andando para baixo, de cabeça baixa, desanimado. Eu quero dizer para você nessa noite, você poderia estar em casa hoje, porque alguns irmãos me mandaram uma mensagem, um WhatsApp, dizendo, olha pastor, depois eu assisto o vídeo, não tem como ir, a minha rua está cheia, eu estou preocupado com a volta. Talvez você também foi uma dessas pessoas que pensou em não vir, ir ou não ir, mas você está aqui hoje. Eu creio que foi Deus que te trouxe aqui hoje para dizer para você que você tem um Deus que pode prover todas as coisas na sua vida. Você não está andando sozinho. Ainda que uma muralha tão importante para você não tenha caído, ela continua de pé, ela não tenha sido derrubada. O nosso Deus, Ele é o Jeová Jirê, Ele é o Deus de toda a provisão. Ele é fiel. Ele é o nosso Deus. E Ele tem o zelo por nós, de cuidar do cumprimento da sua palavra na nossa vida. Deus, Ele não provê aquilo que eu não preciso. Você sabe que às vezes nós achamos que precisamos de uma coisa que nós não precisamos. Aquilo é apenas um senso que nós temos, um senso de necessidade. Entendemos que a gente precisa daquilo. Mas se Deus desse para a gente tudo aquilo que a gente pede a Ele, eu acho que a nossa vida ia estar uma bagunça. Quantas coisas você já não pediu e recebeu, e depois você viu que aquilo ali só trouxe problemas. Deus não provê aquilo que eu não preciso. Mas às vezes nós entramos numa luta com Deus, e pedindo insistentemente coisas que nós não precisamos. Existem muralhas que estão de pé, e elas estão de pé para nos proteger. Porque se elas forem derrubadas e o caminho ficar livre, nós fazemos besteiras. Nós insurgimos contra Deus. Há de se ter discernimento. Há de se ter discernimento. Lutamos contra Deus, aborrecidos com Deus, pedindo coisas que nós não precisamos, que nós não necessitamos, embora julgamos que aquilo seja tão importante para nós. E há na nossa mente aquele pensamento que se nós conseguíssemos derrubar aquela muralha, pastor, hoje é o último dia. Quem me dera. Eu pedi tantas coisas, mas se pelo menos uma, aquela muralha específica, eu seria uma pessoa tão melhor. A minha vida ia ficar tão melhor. Eu seria mais feliz do que eu estou hoje. Eu seria mais abençoado do que eu estou hoje. E aí a gente esquece que a vontade de Deus, tudo o que Deus faz, é bom, perfeito e agradável. Paulo disse, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma dos vossos luxos, das vossas
necessidades. Então, olha só. Você precisa de roupa, Deus vai dar roupa. Você precisa de comida, Deus vai dar comida. Você precisa de moradia, Deus vai dar moradia. Você precisa de saúde, Deus vai dar saúde. Cada uma das nossas necessidades. Tudo que você necessitar, como filho de Deus, você vai receber. Porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele diz. E Ele suprirá cada uma das nossas necessidades. Outra coisa, a Bíblia ensina que Deus não apenas suprirá as nossas necessidades, mas Deus proverá aquilo que é impossível provermos. Deus proverá aquilo que é impossível provermos. Tudo aquilo que é impossível para mim, Deus provê. Nós temos o exemplo de Mateus capítulo 19, versículo 25. Os discípulos estão ali e perguntaram para Jesus se era difícil um rico entrar no reino do céu. Quem poderá ser salvo? A discussão era essa. E a resposta que Jesus dá é que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E muitas vezes Deus nos chama para causas impossíveis. Muitas vezes Deus nos coloca numa situação de impossibilidade. Fazer a obra de Deus é impossível, não sei se você sabe disso. Fazer a obra de Deus sem a presença de Deus é impossível para o homem. Fazer a obra de Deus sem a presença de Deus é um ativismo religioso. O que nós precisamos é fazer a obra de Deus no poder do Espírito Santo. E isso nós só conseguimos com a presença de Deus. Conservar o nosso casamento dentro dos moldes que o Senhor tem ordenado para nós é impossível para nós mesmos isso. Manter a nossa fidelidade a Deus a cada dia é impossível. Porque nós vivemos sob o efeito da queda. Nós somos miseráveis sem a presença de Deus. Ser fiel a Deus é impossível sem a ajuda dEle. Você só consegue ser fiel a Deus porque o Espírito Santo habita em você e Ele te capacita a isso. Se tirar o Espírito Santo da sua vida, só restará infidelidade. Derrubar muralhas, conquistar coisas maiores na vida, é impossível para nós. Mas por que a gente alcança? Porque Deus é conosco. Então é o poder de Deus que opera em nós. Tudo é por Ele e para Ele. E vem dEle. Então, irmãos, nós somos fracos em nós mesmos. Nós somos tão frágeis, tão impotentes. Nós não temos capacidade de criar absolutamente nada. Nós não temos capacidade em nós mesmos de fazer nada, de sustentar nada, de derrubar nada. O apóstolo Paulo disse que a nossa suficiência vem do Senhor. Em outro momento ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Então, na nossa vida como crentes, servos de Deus, salvos em Cristo, na nossa vida familiar, no nosso relacionamento conjugal, na nossa criação, na criação dos nossos filhos, na nossa relação profissional, no nosso trabalho, nos ministérios da igreja, as muralhas que estão de pé, os recursos que nós necessitamos tanto na nossa vida, tudo isso é impossível para nós. Tudo isso está no campo das impossibilidades quando nós olhamos sob a perspectiva humana. Gênesis 18:10, volta lá comigo, Gênesis 18:10. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano. Isso aqui é o anjo que está falando com Abraão. Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Só que naquele momento Sara estava ouvindo a conversa do anjo com Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados de idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Então, em Gênesis 18:12, Sara riu no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu marido, eu terei ainda prazer. Diz o Senhor a Abraão:
porque riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz a um filho, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Daqui a 1 ano. Daqui a quanto tempo, irmãos? 1 ano. Nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. E o que aconteceu depois de 1 ano? Isaac nasceu. Não há coisas demasiadamente difíceis para Deus. Não há impossível para Deus. Não há muralhas que Deus não seja capaz de derrubar. Não há muralha na sua vida que seja capaz de intimidar o poder de Deus. Grave bem isso. E creia muito bem nisso. Então, por favor, não importa se passou 1 semana, se passaram 2, 3 semanas, 1 mês, 1 ano, eu não sei há quanto tempo você está pedindo a Deus, esperando em Deus. Não importa quanto tempo foi, não desista de continuar insistindo na queda dessas muralhas. Hoje, uma campanha encerra, mas hoje não pode cessar as nossas orações. Daqui a alguns minutos, nós fecharemos as portas desse lugar. Mas nós não podemos fechar as portas dos nossos corações. Nós precisamos continuar clamando ao nosso Deus. Não desista de continuar entregando a tua impossibilidade para Deus. Veja Gênesis 21:2. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ou seja, o Deus que prometeu é o Deus que cumpre. O Deus que prometeu é o Deus que cumpre. Todas as promessas de Deus estão de pé. E Ele não vai nos desamparar. Ele não vai nos desamparar. Jesus mesmo disse: eu tenho sustentado as aves dos céus. Mateus 6, a partir do versículo 25. Eu tenho sustentado as aves dos céus. Eu tenho vestido os lírios do campo. Hoje eles estão aqui, amanhã eles já não estão mais. Eu tenho feito tudo isso com eles com tanto zelo. Vocês acham que eu cuido tão bem das aves, dos lírios, daquilo que é tão passageiro, eu não cuidaria de vocês? Eu estou cuidando de vocês. Irmãos, Deus cuida de nós. Deus nos dá aquilo que nós necessitamos. Deus nos dá aquilo que é impossível de nós alcançarmos. Amém? Então eu quero encerrar chamando a atenção sua para o fato, escuta isso, de que há provisões de Deus que são condicionais. Há muralhas que para Deus derrubar na nossa vida vai exigir uma postura nossa. Não adianta só orar e achar que Deus tem que agir. A nossa oração, ela deve ser associada com a nossa ação, com a nossa postura. Ou seja, há provisões de Deus que são condicionais. Você lembra de 2 Crônicas 7:14? Olha a condicional logo de cara. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Ele vai dizer, ele vai dar as condicionais. Se você orar, se você buscar, se você se arrepender. Aí ele vai dizer, as promessas então são condicionais. Então veja que às vezes nós podemos não entender o porquê que a muralha de um irmão foi por terra e a minha não. O porquê que aquela muralha está caindo e a minha não. Por que ele orou e aconteceu e eu não. Às vezes você está reclamando que outros têm determinadas coisas que você não tem. Mas Deus é soberano. E Deus tem uma vontade que a gente chama de vontade permissiva. E Ele reserva para si
determinadas bênçãos que eu e você só teremos debaixo de algumas condições. Existem graças de Deus que Ele só derrama sobre a nossa vida quando a gente cumpre com determinadas condições que Ele impõe a nós. E a gente pode aqui listar uma série de coisas, mas se a gente quiser resumir, a gente não pode esquecer de falar da humildade. Humildade. Ou seja, reconhecer que eu preciso. Reconhecer que sem Ele eu não posso. Reconhecer que Ele abre e Ele fecha. Ele dá e Ele tira. Reconhecer que eu não consigo sem Ele. Ou seja, humildade é o reconhecimento da nossa dependência de Deus. Se eu tivesse que apertar a minha lista para falar de outra coisa aqui, eu ia falar de fé. Humildade, depois fé. Marcos, no capítulo 11, 22, Jesus vai falar com os discípulos, Jesus vai dar uma ordem aos discípulos ali, e essa ordem vem com a força de um imperativo. Ele diz assim: tende fé em Deus. Isso parece ser algo tão simples, mas você sabe que às vezes a gente tem fé na fé? Uma vez um motorista, ele botou no retrovisor do seu carro um monte daquelas fitas de santo. Aí tinha umas 50 fitas ali, um bolo de fita descendo. E aí a pergunta que foi feita a ele: mas por que você tem tanta fita assim? Ele falou: porque eu tenho muita fé. A gente fica pensando, se ele tivesse muita fé, só bastava uma fita, né? Bastava uma fita. Mas ele encheu de fita, dizendo que eu tenho muita fé. Ou seja, ele tinha fé na fé. Às vezes a gente tem fé nas circunstâncias. Ou seja, a gente precisa começar a ver as coisas acontecendo para a gente se animar. A nossa fé, ela está no movimento das coisas. Mas aqui não. Em Marcos 11, ele diz: não é fé na fé. Não é fé nas circunstâncias, mas é fé em Deus. O Senhor da provisão. O Jeová Jirê. Tende fé em Deus. E se você tem a sua fé nele, você vai orar. Porque oração é confiança, é dependência, é humildade. Oração é fé. Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a esse monte, vamos dizer, esta muralha, ergue-te e lança-te ao mar, cai por terra, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, assim será convosco. Se alguém disser a esse monte, diz o texto Marcos 11. Aqui no nosso contexto, se alguém disser essa muralha, cai por terra. A gente sabe que isso aqui é o quê? É uma metáfora. Para falar das nossas impossibilidades. Para falar das nossas dificuldades. Os montes são muralhas. São tudo aquilo que impede o nosso avançar, que impede o avançar da igreja, que impede o avançar do reino de Deus, que impede o avançar da vida cristã. São impedimentos, mas ele diz que se nós tivermos fé, vamos orar, e no poder de Deus, no poder da fé, nós vamos derrubar muralhas, nós vamos superar todos os obstáculos. No momento certo. Você sabe, tem muralha na sua vida que está com a data programada para ser derrubada. É sério isso. Porque existem coisas que Deus não pode fazer hoje, mas já tem a data certa. Ele faz tudo no tempo dele, irmãos. E o tempo dele é perfeito. O tempo dele é melhor do que o nosso. No tempo certo, que ele sabe qual. Porque ele tem um propósito em tudo. As muralhas cairão. Ainda que não tenha acontecido no início do mês, no meio do mês, semana passada, hoje. Se você continuar crendo, se você continuar perseverando, você vai receber em nome de Jesus. Eu quero encerrar chamando a sua atenção para um texto que eu gosto muito. Falo sempre sobre ele aqui, que é o Salmo 81.
Para a gente reconhecer, receber de Deus, a gente precisa reconhecer a nossa dependência dele. Lá no Salmo 81, tem uma condição fantástica que eu gosto sempre de usar. Porque o texto diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Veja, eu sou o Senhor. O Senhor teu Deus. Eu sou o Yahvé. Eu sou o Elohim. Eu sou o teu Deus por direito de criação. Mas também eu sou o teu Deus por direito de redenção. Eu salvei você. Você estava preso no mundo, no Egito. Eu te tirei de lá. Eu te libertei. Eu salvei você. Ele continua o texto. Abre bem a tua boca. Eu a encherei. Ou seja, dependa de mim, creia em mim, peça a mim, viva na minha dependência. E ele prossegue, Salmo 81, versículo 11 e 12. Mas o meu povo não quis o quê, irmãos? Não quis escutar a minha voz. Deus está falando, Deus está falando. Deus falou na primeira semana, olha, se livra da incredulidade, tenha fé. Na segunda semana, olha, tenha ousadia, não tenha medo. Eu tenho dado a você espírito de ousadia. Na terceira, ele disse, seja humilde. Abaixe esse nariz. Você não é dono do seu próprio umbigo. Você depende de Deus para tudo. Na quarta semana, ele disse, santifica o teu coração. Remova as coisas impuras que estão no meio de vocês. Aonde que você quer que essa muralha caia? É ali, é aqui, é no seu trabalho, é em casa. Tem coisas impuras lá. Remova, conserta tudo. Deus está falando. Agora ele diz, mas o meu povo não quis escutar a minha voz. Israel não me atendeu. Versículo 12. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Você quer assim? Siga os seus próprios conselhos. Deus está permitindo. Vontade permissiva de Deus. Mas se você me obedecer, se você depender de mim, se você tiver fé em mim, se você confiar, se você se humilhar, se você se santificar, que foram todas as pontuações que os pastores fizeram nas semanas anteriores, se você galgar esses degraus que eu estou pedindo para que você faça, você vai comer o melhor desta terra. As muralhas não resistirão de pé. Ah, se meu povo me escutasse. Salmo 81 e 13. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto derrubaria essa muralha, lhe abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor lhe submeteriam. E isso não seria por um momento, diz o texto que duraria para sempre. Eu sustentaria vocês com trigo mais fino, e eu saciaria vocês com mel que escorre da rocha. Ou seja, eu daria para você o melhor. Se você me escutasse, me obedecesse. O nosso Deus é Jeová Jirê. Então ele é o Deus de toda provisão. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que derruba a muralha quando ele quer e na hora que ele quiser. Ele provê porque ele pode prover. Ele é poderoso para isso. E ele provê para quem? Para aqueles que obedecem a ele. Não é para todo mundo que pede. É para quem se posiciona. É para aqueles que oram a ele. É para aqueles que dependem dele. É para aqueles que se humilham diante dele. Ele provê aquilo que precisamos. Ele provê. Se as muralhas não caírem, Deus proverá aquilo que é impossível para nós. Então ele entra na nossa vida. Quero chamar os músicos aqui em cima. Ele entra na nossa vida, ele derruba as muralhas, ele faz coisas extraordinárias, ele cuida de nós, desde o fio da nossa cabeça até a nossa vida eterna. Deus está cuidando de nós, ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Eu não sei como você chegou ao final dessa campanha, talvez animado, talvez entristecido, talvez animado pela metade, mas você vai retornar para sua casa hoje, sabendo que Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Cada detalhe da sua vida.
Algumas muralhas ainda estão de pé, para que a glória dele se manifeste na sua vida dentro de pouco tempo. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Amém, irmãos?